Saudações! Várias foram as vezes que Jesus se referiu a Deus como nosso Pai, vosso Pai ou teu Pai. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, a referência ao Pai junto com o pronome possessivo ocorre 12 vezes em 10 versículos, indicando assim que Deus, como nosso Pai, é assunto principal neste ensino de Jesus. Por que terá Jesus feito esta qualidade de referência a Deus Pai em Mateus capítulo 6? Porque o tema principal é o relacionamento que o Pai Celestial mantém com os seus filhos. E neste tópico da inquietação ao qual Jesus deu atenção, é importante o discípulo saber que Deus é o Pai que está perto de seus filhos. E também como nos diz o Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13, que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Com esta expressão, nosso Pai, Jesus salientou a qualidade de supridor e protetor de Deus. Tendo nosso Pai Celestial alguém que sabe o que necessitamos e que é a fonte do nosso sustento, a nossa postura perante os desafios da vida não é uma de quem está abandonado, mas é a postura de quem está confiante na sua segurança que é divinamente sustentada. Este ensino de Jesus capacita-nos para que em nós mesmos, mediante o nosso aproveitamento dos ensinos de Jesus, possamos lidar com o desassossego sem que este venha a controlar-nos. Pelo ensino da Palavra de Deus, somos impulsados para lidarmos com todo o fustigo do tipo emocional. Tendo em Deus o Pai que sabe o que necessitamos, compreendemos que temos uma palavra de autoridade a dar à preocupação. Vejamos em Mateus capítulo 6, versículos 30 a 34, o que o Senhor Jesus disse acerca da inquietação. Mateus 6, versículos 30 a 34, diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Neste ensino de Jesus, entre vários pontos encorajadores, eu vejo 2 pontos que são de grande significado. O primeiro ponto é que Jesus nos diz para não nos inquietarmos. Esta expressão ocorre 2 vezes neste texto de Mateus 6 que acabei de ler, nos versículos 31 e 34. Jesus disse para não estarmos inquietos quanto ao que havemos de comer, beber e vestir. E também para não estarmos inquietos quanto ao dia da manhã. O segundo ponto é que não devemos ser pessoas de pouca fé, versículo 30, nem como aos gentios, versículo 32. O primeiro ponto fala sobre que não devemos deixar residir em nós, ou seja, não devemos permitir que a inquietação se instale dentro de nós como se esta quisesse ser o mestre de obras da nossa vida. O segundo ponto é sobre a compreensão do que somos em virtude do nosso relacionamento com Deus, que é o nosso Pai. Neste contexto de que Jesus estava a falar, Deus não é o Pai no sentido de ser o Pai de toda a criação, mas no sentido de vosso Pai, que, como já referi, Jesus usou o pronome possessivo, vosso Pai, ou nosso Pai, ou teu Pai, ao apresentar-nos Deus Pai. Desta forma, Jesus deu significado ao tipo de relacionamento que tinham com o Pai.
Quando a inquietação se manifestasse, era importante saber que tinham no seu Pai Celestial o recurso necessário e poderoso para resistir à sua aflição. O primeiro ponto é sobre a nossa autoridade sobre a inquietação. Jesus foi claro que não nos devemos inquietar. Isto diz-nos que há uma parte ativa que pertence a nós. Isto é, não nos inquietarmos. Para esse fim, permanecemos firmes na nossa autoridade, que é sustentada pelo Pai, para que não permitamos que a ansiedade nos possa fustigar. O segundo ponto é sobre a nossa identidade e reflete a nossa nova natureza em Deus. O fundamento deste ponto é que Deus é o nosso Pai e por isso nós somos seus filhos. O princípio da nossa identidade significa que temos no nosso Pai Celestial o que necessitamos para resistir às ameaças da inquietação. Consideremos o fundamento da nossa identidade. Para que os ouvintes de Jesus compreendessem melhor o grau de relacionamento que tinham com o Pai Celestial, Jesus fez um contraste com os gentios. Vejamos o que Jesus disse acerca dos gentios em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 32. Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O versículo 32 apresenta-nos um contraste entre as pessoas que têm a Deus como seu Pai e os gentios. Será que os filhos de Deus não necessitam de pensar no que comer ou no que beber? Sim, mas notemos que Jesus está a falar do problema da inquietação, que é um problema que pode afligir e que tem ramificações venenosas. O que temos a notar é que, como nosso Pai, Ele quer estar envolvido de modo a que questões como ter que comer ou beber não sejam causa de inquietação para nós. Para entender mais sobre esta referência que Jesus fez aos gentios, vejamos o seguinte. No texto bíblico, a palavra gentios é frequentemente uma referência às pessoas ou povos que não têm aliança com Deus. A palavra gentio é traduzida do vocábulo ethnos, que ocorre no texto grego, língua em que o texto foi originalmente escrito. A palavra etnia, no português, vem desta palavra ethnos. No contexto bíblico, a expressão gentio refere-se muitas vezes a pessoas, não judeus, no contexto dos seus costumes e práticas religiosas e que não eram segundo os ensinos que Deus tinha dado a Israel. Este aspecto é significativo porque, como vimos na passagem de Mateus capítulo 6, Jesus estava a falar com o povo hebreu que tinha uma herança espiritual muito rica. O fundamento da bênção de Deus sobre Israel eram as alianças, nomeadamente a aliança com Abraão, o pai da nação, e a aliança da lei que foi dada através de Moisés. O que é ter uma aliança com Deus? No contexto bíblico, a aliança é ter um tratado que qualifica e explica o tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus, ou Deus com a pessoa. Uma aliança é como um tratado em que há obrigações, privilégios e promessas. Mediante a aliança entre Deus e a pessoa, Deus obriga-se para com a pessoa e a pessoa obriga-se para com Deus. O princípio da aliança no contexto bíblico é um dos mais importantes no estudo da Bíblia. Uma das razões é que pela aliança compreendemos as razões dos mandamentos de Deus e também a razão dos atos da justiça de Deus e também a razão da provisão de Deus. Há bastante para ser considerado neste vasto assunto da aliança e que por isso requer que seja feito um estudo dedicado ao mesmo. Mas por agora consideremos de forma bastante sucinta a aliança com Abraão e a aliança da lei.
A aliança com Abraão é uma aliança de fé e é messiânica. Mediante esta aliança, Deus formou a nação de Israel. E foi em cumprimento desta mesma aliança que Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Esta aliança é caracterizada pelas promessas específicas que Deus fez. Estas promessas seriam realizadas não por causa das obras que as pessoas fizessem, mas pela sua fé em Deus. A aliança da lei, ainda que dada aos descendentes de sangue de Abraão, esta está relacionada com a orientação espiritual e social dada à nação de Israel e também à sua missão com o povo de Deus para com o resto do mundo. O alvo principal desta aliança da lei era a constante preparação do povo hebreu, tendo em vista a vinda do Messias ao mundo para ser o seu Salvador. Nesta aliança estavam incluídas as promessas da presença de Deus e a sua provisão para com Israel. Compreendendo este pano de fundo, vimos que em Mateus capítulo 6, Jesus estava a falar com pessoas cuja história estava cheia de exemplos da revelação e provisão de Deus para com eles. O fundamento para a provisão de Deus estava nas alianças, a aliança da fé, celebrada com Abraão, e a aliança da lei dada através de Moisés. Vimos então que a referência à diferença entre os gentios e as pessoas com quem Jesus estava a falar é a existência da aliança. Os gentios não tinham aliança com Deus, porém Israel tinha. Qual então o significado deste contraste que Jesus fez com os gentios? Neste contexto de Mateus capítulo 6, o gentio é a pessoa que não tem aliança com Deus e por isso não tem um pai para cuidar dela ou dele. Porém, Deus não quis deixar os gentios sem a oportunidade da salvação. Foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que ficou aberto a todas as pessoas o caminho para entrar em aliança com Deus Pai. Vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Éfeso, onde ele comentou que eles, noutro tempo, eram gentios. Estas pessoas não eram judeus em termos de nacionalidade. Eles eram pessoas que antes não tinham uma aliança com Deus. No seu passado, eles tinham observado outros hábitos religiosos. Eles não tinham a cobertura de Deus do género que o povo hebreu tinha. Passo então aqui a ler Efésios capítulo 2, versículos 11 a 13. Efésios 2, versículos 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Como vimos neste texto de Efésios capítulo 2, versículos 11 a 13, os gentios são pessoas que estão sem Cristo e que não têm a cobertura da aliança com Deus. Os gentios são pessoas estranhas aos concertos da promessa. Neste caso, estas pessoas de Éfeso, antes de estarem em Cristo, eles eram pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Notemos que esta não é uma distinção feita na base da nacionalidade, mas na base da aliança com Deus. E, em relação a nós, graças a Deus por Jesus, porque pelo sangue de Jesus chegamos perto de Deus, como está escrito em Efésios 2,13. Efésios 2,13. Pelo sangue de Jesus, nós chegamos perto de Deus. Mediante o que Jesus fez, entramos em aliança com o Pai.
Foi por aceitar Jesus como nosso Salvador e tendo reconhecido o que Jesus fez por nós na cruz de Calvário e sabendo que Ele o fez, tomando o nosso lugar de condenado, aceitamos essa obra a nosso favor. Quem aceita esta obra de Jesus reconhece o seu estado de ter estado separado da aliança, mas que por ter aceito Jesus e o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz, entrou em aliança com Deus Pai. Portanto, a pessoa que tem fé em Jesus e acredita que Jesus morreu por si na cruz e aceita Jesus, essa pessoa então entra em aliança com Deus Pai. E quem está em aliança com Deus pode declarar que Deus é o seu Pai Celestial. Esta verdade é confirmada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João 1,12, que diz que todos quantos receberam Jesus, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. A aliança com Deus é a avenida que permite a provisão de Deus fluir para com os seus aliados. Quem está em aliança com Deus tem nesta aliança o fundamento sobre o qual pode esperar em Deus e na sua multiforme provisão. Mediante a aliança com Deus, através de Jesus, o cristão é filho ou filha de Deus. Esta é a sua identidade. Essa pessoa é uma nova criatura, como a Bíblia nos ensina. Tem autoridade para enfrentar a vida e resistir às inquietações. No caso de Mateus 6, Jesus estava a dizer aos seus ouvintes que não deveriam ser como as pessoas que não têm aliança e que vivem preocupados quanto ao comer, beber ou vestir. Mateus 6,32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A palavra procuram, neste versículo, no texto grego, língua em que originalmente foi escrito, significa procurar de forma concentrada ou até intensa. A palavra procuram, expressa neste versículo, significa um sentido de desejar de forma enérgica. Portanto, o tipo de procura por parte dos gentios é uma busca que não é sustentada pela fé em Deus, mas está baseada no seu esforço, na sua vontade carnal. Neste caso, os gentios são motivados pela sua necessidade, procuram resolver o problema da necessidade. Mas para o que está em aliança com Deus Pai, essa pessoa mantém os seus olhos no seu Pai. O Filho de Deus também tem que ir à loja comprar o seu pão e o seu agasalho, mas faz-o com a convicção de que a provisão do seu Pai Celestial não faltará. Consideremos agora o gentio na sua oração e Deus que sabe o que necessitamos. Para compreender um pouco melhor a necessidade espiritual e psicológica do gentio, vejamos que Mateus capítulo 6, versículos 5 a 13, Mateus 6, versículos 5 a 13, fala sobre o relacionamento pessoal com Deus através da oração. O ensino de Jesus inspira-nos a estar tranquilos na nossa oração com Deus. Tranquilos porque Deus, a quem Jesus neste capítulo várias vezes chama o nosso Pai, sabe o que nos é necessário. Deus é o Pai que vê, que ouve, que responde e que restaura. É interessante que a resposta à oração é o Pai dar, como nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 6, Mateus 6, 6. Neste versículo 6, algumas versões dizem: o teu Pai te recompensará. O princípio expresso por esta palavra deve ser compreendido no contexto da aliança, em que o relacionamento é com Deus Pai e é mantido com Deus Pai. E neste contexto da aliança, Deus ouve e Deus responde. Mas acerca dos gentios, Jesus disse que pensam que, por muito falarem, que serão ouvidos. Passo aqui a ler Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Mateus 6, versículos 7 e 8.
E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus não ouve porque a pessoa fala muito. Falar muito pode ser o mesmo que buscar intensamente, mas sem ter a segurança do relacionamento com Deus. Repetições vêm de orações que podem ser um ritual, mas que não expressam um relacionamento pessoal com Deus. Por que não chegam estas orações a Deus? Notemos que Jesus está a referir o gentio que não tem uma aliança com Deus. As orações do gentio não nascem da revelação dada por Deus mediante a aliança. A inspiração do gentio pode nascer de uma tradição ou da necessidade, e por lhe faltar o fundamento da aliança, está sem a firmeza da identidade e autoridade que o Filho ou Filha de Deus tem em Deus Pai através de Jesus. O que Jesus nos está a dizer em Mateus 6 é que os filhos de Deus devem viver sabendo que Deus é o Pai que sabe que eles necessitam destas coisas, as coisas necessárias à vida. E nós lemos ainda em Mateus 6,8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Notai o que Jesus disse. Ele disse para não sermos semelhantes aos gentios. Porquê? Porque nós já sabemos que o nosso Pai sabe o que nós necessitamos, até antes de nós fazermos as nossas petições. A oração que tem base na aliança é a oração que nasce da comunhão com Deus. Esta oração não diz, Deus já sabe o que eu necessito e que, portanto, se for da vontade dele, ele vai me dar o que eu preciso. Não. O Senhor Jesus está a falar de um relacionamento que é inspirado na pessoa de Deus, que é o nosso Pai. Um relacionamento inspirado nas promessas que o nosso Pai nos fez. Um relacionamento que tem o seu fundamento na aliança que é firme. Portanto, Jesus está a encorajar as pessoas a terem tempo para estarem com o Pai e falarem com o Pai. Isto é comunhão. O ensino de Jesus é que os filhos de Deus têm a formação e a autoridade para resistir à inquietação. Perante o conhecimento e provisão do Pai, Jesus disse-nos para não nos inquietarmos. Mateus 6,34. O Pai não nos quer a viver nervosos quanto ao que nos possa faltar na vida. Em Lucas 12:22, Jesus disse para não estarmos apreensivos quanto à nossa vida. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. O ensino de Jesus é que, conhecendo o nosso Pai, temos razão para manter a nossa confiança naquele que já sabe o que necessitamos. Quando a criança chora, nós pegamos-la nos braços e com voz suave e segura vamos dizendo à criança que vai ficar tudo bem. A criança, ao ouvir o som calmo e seguro da voz do pai ou mãe, começa a ficar tranquila. Por que fica a criança tranquila? A criança não pensa em termos de onde virá a solução, mas pensa em termos da segurança e da certeza que os pais são para ela. A criança sente que no ambiente e lugar aonde está, nos braços do pai ou mãe, que ela está segura. O som da voz e a força protetora e segura dos braços dos seus pais são para a criança uma inspiração. Portanto, a passagem de Mateus capítulo 6 é para nós a inspiração do Senhor Jesus. Esta passagem encoraja-nos a recordar que temos a proteção e o carinho do nosso Pai.
O texto lembra-nos das promessas do nosso Pai, que estas estão contidas na aliança que temos mediante o sangue de Jesus. Porque, como já lemos em Efésios 2:13, pelo sangue de Jesus chegamos perto. E ainda em Hebreus 12:24 diz que chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Na ocasião da última ceia e em relação ao cálice, Jesus disse, conforme nós lemos em Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E também em Hebreus 13, versículos 20 e 21. Hebreus 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Não somos o que a preocupação quer fazer de nós. Somos o que Deus diz que nós somos. Não nos tornamos naquilo que as circunstâncias impõem sobre nós. Não podemos ficar com complexos pensando que somos menos porque repetidas vezes ao longo da vida temos sido enxovalhados e sempre desacreditados ou colocados em situação de descrédito. Se a pessoa se sujeita a esse tipo de sentimentos, essa pessoa começa a aplicar esses sentimentos aos seus relacionamentos, aos trabalhos que faz, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, a todos os aspectos da sua vida, incluindo o seu relacionamento com Deus. A pessoa passa a pensar que o que lhe tem sido feito é por causa do que é e que sempre foi. Deus diz-nos que não é assim. Deus diz-nos que nós somos seus filhos. Lembro-me ter lido a história de um mendigo que foi levado para o palácio do rei. Foi-lhe dado roupa nova, calçado novo e um quarto que seria sempre seu. Foi dito que comeria todos os dias da mesa do rei e que todas as suas necessidades ficariam ao cuidado do rei. A pessoa aceitou, mas logo ficou a pensar que talvez aquilo não durasse muito tempo. Então pôs a sua roupa velha num saco, o qual passou a ter sempre consigo. Esta pessoa vivia no palácio onde nada lhe faltava, porém ficou conhecida como a pessoa que carregava sempre com os seus velhos trapos por onde quer que fosse. Ele apreciava o que tinha recebido pela bondade do rei, mas mantinha a sua identidade de mendigo, que estava sempre em necessidade do sentimento de pena das outras pessoas. Conforme pensava, assim era a sua natureza e conforme a sua natureza, assim fazia. Tendo a segurança das promessas de Deus, declaramos que os problemas não são promovidos a instrumentos de inquietação. Declarar é falar o que já está determinado segundo a palavra de Deus, que também tem a sua raiz na aliança com Deus. Falamos com base na autoridade que nos é dada mediante a aliança que temos com o nosso Pai através de Jesus. Com a autoridade que temos no nome de Jesus, nós falamos ao problema e declaramos que está vencido. Com a autoridade do nome de Jesus, declaramos com firmeza que os problemas não têm poder para nos inspirar nem de nos controlar. Com a autoridade no nome de Jesus, declaramos que a nossa vida é abençoada e que pelo poder de Deus as portas serão sempre abertas para cada vez que o caminho à nossa frente pareça estar impedido com as rochas caídas pela avalanche da inquietação. Se depois termos declarado que o problema não tem mais a sua vida e o problema volta a surgir,
lembremos-nos que uma árvore cortada não murcha logo. Só ao fim de algum tempo é que se nota que a árvore já não é mais viçosa, já perdeu a sua vitalidade. Declaramos com fé na palavra do Senhor que a inquietação não nos vai dominar. Permanecemos na liberdade que temos recebido em Jesus. Neste campo, só a própria pessoa é que pode fazer algo. Os conselheiros e outras pessoas que possam ajudar não podem dar os passos pela própria pessoa. Cada pessoa, estando munida com a verdade de que Deus é o seu Pai Celestial, que já sabe o que necessitamos, e estando também fortalecida pela verdade que Jesus ensinou, essa pessoa enfrenta a inquietação com ousadia e autoridade e resiste. A pessoa que crê em Jesus já entrou em aliança com o Pai Celestial e dá os passos que precisam de ser dados. Este ensino de Jesus é tão importante para nós. É importante relermos estas passagens bíblicas e talvez ouvir novamente esta mensagem para nos familiarizarmos ainda mais com os ensinos bíblicos. Deus diz que é o nosso Pai e tendo essa revelação e tendo já aceito Jesus como nosso Salvador, tendo de forma consciente dito a Deus Pai que vimos a Ele através de Jesus que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário, entramos em aliança com o Pai pela fé. Passamos a seguir Jesus, passamos a ser seus discípulos, passamos a ler um pouco todos os dias a palavra de Deus, passamos a ter tempo de oração com o Pai, sempre em nome de Jesus. E também procuramos ter comunhão com outros discípulos, indo à igreja para ouvir a palavra de Deus. E neste caso, eu saliento aqui a importância de ir aonde realmente o Evangelho é ensinado. Não uma tradição religiosa, mas o Evangelho de Jesus. Porque é importante para a formação de cada pessoa que quer ser discípulo de Jesus. Continuamos orando por si, para que a bênção de Deus seja ampla e que a salvação seja uma bênção já realizada na sua vida. Que Deus vos abençoe. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.